É isso aí, galera. Vamos lá, então. A apresentação mais importante da noite, que eu tenho a honra de fazer aqui, principalmente não só por causa de todos os títulos, mas o maior de todos, porque ele é professor e todos sabem o apreço maior que eu tenho pela educação. Então, o nosso vice-governador, professor Matheus Simões, seja muito mais do que bem-vindo aí, né, no Café com Tretas. Pode ficar à vontade aí pra mandar aquele salve, né, aquele beijo pro meu pai e pra minha mãe, pra você. Obrigado. Você nem lembra dessa época do meu beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você, que você não é da época da turma da Xuxa, não. Mas bom estar aqui, viu, Zé? Bom estar aqui, Arthur. Alegria, Excelente. dizendo que quem está nos acompanhando vai ter a oportunidade de ouvir treta, mas não vai ter de tomar café. Então, vai ser, vai ser treta, cada um toma o café em casa aí. É isso. Perguntando, vocês querem café? Tá aqui. Eu estou bem, aqui, estou ó. de água. Bem servidos. Se precisar, é só falar, viu? Eu falo. Aí sim, hein? Confirmando que o Café com Tretas tem café, eu inicio aqui o nosso, vamos dizer assim, momento preliminar, que é um momento que a gente faz os protocolos do café. Basicamente, os protocolos do café começam pelo momento que a gente dá para o convidado poder se apresentar mais no detalhe, contar aquilo para além do que normalmente as pessoas veem. Então eu queria aqui, né, nosso vice-governador, professor Matheus Simões, que você contasse quem foi o Mateuzinho pequenininho lá do passado, quem é o Matheus hoje, vice-governador de Minas Gerais, e quem você acha que vai ser o Mateuzão lá do futuro. Então fica à vontade aí, tome seu tempo para contar para a galera. Você sabe, Zé, que tem um negócio interessante. Eu, quando era menino, lá para uns 11 anos de idade, eu comecei a achar minha vida muito interessante, achar minha vida super interessante. Escrevi poema, mandei para 7 editoras diferentes, imprimi tudo na máquina de fax do meu pai e pus nos envelopes. Um até me respondeu falando que era para eu continuar tentando, uma hora eu ia acabar melhorando. E eu achava que a vida era tão interessante que quando eu fiz uns 13, 14, eu comprei um Walkman. O pessoal nem lembra o que é Walkman, não. Um gravador, aqueles que tem fone de ouvido, antigamente tocava fita. E eu andava, ia para ginástica, que eu era obrigado a fazer, porque só por isso, para ir para ginástica gordinho igual eu, né? Ia gravando minha vida, contando o que tinha acontecido no meu dia, porque eu achava que tudo era muito interessante. Mas, no fundo, olhando para trás, hoje eu fico pensando, perdi essas fitas, porque eu não sei nem o que estava registrado lá. Porque eu sou um menino, o Mateuzinho lá de trás, é um menino da roça, morei na fazenda até os 14 anos, muito fechado em mim mesmo, vivia dentro, eu falo que eu sempre gostei de viver dentro da minha cabeça, até hoje eu gosto, o momento de ficar sozinho é dos meus momentos favoritos, assim, vai ler alguma coisa, ver uma série, eu acho interessante ficar dentro da minha própria cabeça. E exatamente por ficar isolado ali na fazenda, eu desenvolvi uma lógica de criatividade diferente, né? Gostava de desenhar, projetar carros do futuro, imaginava que os azulejos da casa eram tudo telas touch que nem existia ainda, que dava para você ir mexendo com a realidade, acompanhando o mundo a partir dali. Até que aconteceu um evento que mudou minha vida de cabeça para baixo, e eu acho que é aí que acaba a vida do Mateuzinho e começa a vida do Matheus. A morte dos meus pais. Quando eu tinha 14 anos de idade, eles morreram num acidente de carro, na quarta-feira de cinzas, voltando do carnaval. Deus os tenha. Amém. Eu não estava com eles no carro, estavam 5 pessoas no carro, 4 morreram, sobreviveu só meu irmão mais novo. E isso é virar a vida de uma pessoa de cabeça para baixo, né? Falo que a forma de mostrar o tanto que isso mexeu com a minha vida, eu tinha acabado de começar o meu primeiro ano científico. E papai tinha me exigido ir para o melhor colégio de Uberaba. E as minhas colegas de colégio iam para um outro colégio, que não era o considerado o melhor colégio da época. E eu falei, pai, tem pouco amigo, mas eu tenho algumas amigas. Deixa eu ir para o colégio onde as meninas estão indo. E ele falou, meu filho, você vai estudar no melhor colégio, tá? Ponto final. Eu falei, mas... Aí eu fiquei pensando, falei, pai, e se eu fizer o processo seletivo e passar, o senhor me deixa escolher o colégio para onde eu vou? Ele falou, se você passar em primeiro, eu deixo. E aí eu fiz o processo seletivo do mais difícil, tinha 3.000 candidatos, fiquei em primeiro lugar. E escolhi porque não era o melhor poder. Meu pai ficou tão impressionado com aquela decisão. O colégio para o qual eu acabei indo ficou feliz de eu ter escolhido ele, me ofereceu uma bolsa integral. Meu pai falou, meu filho, quer saber de uma coisa? Eu vou te dar o dinheiro da mensalidade todo mês, até você formar no 3º ano, porque você tem uma bolsa de 3 anos aqui. E aí, em fevereiro, eu recebi a primeira bolsa minha, ele me deu lá o meu dinheiro, R$240, lembra até hoje, era o valor da mensalidade. E
4 dias depois ele morreu. E eu brinco que ter perdido a bolsa que o meu pai ia dar para mim de mesada mostra o tanto que a minha vida mudou. Porque eu deixei de ser o credor da bolsa no colégio que eu queria estudar em Uberaba para virar um menino que veio do interior para Belo Horizonte porque era órfão de pai e mãe e que ninguém conseguia entender exatamente como é que tinha chegado aqui. E aí minha vida virou minha vida de adulto, que é a minha vida até hoje. Aquele Mateus virado para dentro teve que sumir para virar um Mateus voltado para fora, porque assumiu as responsabilidades todas naquela idade. Fazedor, acumulador de função e que teve que aprender a se virar e pagar suas próprias contas. E acabei chegando na política com um pouco de raiva, né? Assim, eu falo que eu vim para a política para fazer raiva em quem me fazia raiva. Eu acho que até hoje, de alguma forma, eu pratico isso. Eu olho e falo assim, agora esse cara quer ver um obstáculo para fazer picaretagem, ele vai encontrar um agora, deixa vir. Deixa manobrar na minha direção. Claro que eu considero que eu amadureci politicamente, da minha entrada na política como vereador até hoje como vice-governador e gestor do governo Zema, mas eu sou muito realizado com essa minha vida adulta. Eu acho que eu peguei o que a vida me deu, que muita gente podia olhar e falar assim, pô, tapa na cara e porrada, né? Eu falei, não, é aprendizado, nós vamos sair do outro lado. Falei isso muito pro meu irmão, que eu acho que eu e ele somos pessoas talvez muito melhores hoje do que nós seríamos se nós não tivéssemos perdido nossos pais naquele dia, porque eu peguei o que a vida me deu e falei, eu vou fazer o melhor disso aqui. Deus veio comigo até aqui e tô pronto pro Mateus do futuro. Espero que seja um Mateus que trabalhe menos, que eu acho que eu ando trabalhando demais, tô meio cansado atualmente. É isso, Matheus, se conseguir descansar um pouco mais. Tá, só isso, se vier isso, eu já tô feliz. Excelente, excelente. Bom, então dando continuidade, né, nos nossos protocolos do café, a gente tem o que a gente chama aqui muito carinhosamente de momento das tretas homéricas, né? Café com tretas tem que ter aquela pincelada lá, Salt Bay, né? Pra gente poder lançar a treta. E a maior treta do nosso país é a treta do futebol. Matheus, você não vai escapar dela. Qual é o teu time? Você gosta mais? Você não vai acreditar. Do Galo ou... Você não vai acreditar. Né, que é o terceiro do pódio aí, né? Você vai achar que é gozação, que é mentira. Qual que é o time? Meu time é o time anti-treta. Eu sou americano. Ah, não. É o time que todo mundo gosta. Se fizer né? a leitura, se bobear, esse aí é o que tá em terceiro, tá? Eu vou te falar. Aqui, ó. Agora posso contar uma treta interessante, histórica? Lógico, manda brava. Lá no interior a gente não tem tanta ligação com Cruzeiro e Atlético, né? Mais presença dos times de São Paulo e do Rio. E quando eu era menino, o São Paulo ganhou tudo. Tudo que tinha pra ganhar, ganhou. Ganhou vários brasileiros seguidos, Copa do Brasil, 2 mundiais. Então eu achei que era uma boa. Eu vou torcer pra esse time aí. Comecei a torcer quando eu morava em Araxá pro São Paulo. Menino, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu tomei tanta porrada por causa desse negócio de torcer pro São Paulo, assim, de Bambi, não sei o que e tal. Eu falei, o que? Você quer saber? Largar a mão desse negócio de futebol. E aí comecei a falar, me perguntava, eu falava, eu torço pro Sampaio Corrêa. Que aí a pessoa não sabia nem de onde é que era o time. Sabia. Mas depois de adulto já, eu fiz um trabalho pro América, quando o América estava entregando o estádio de Independência pro governo reformar. E aí o presidente do América na época, o Marcos Salão, falou, Matheus, que time você torce? Falei, pro Sampaio Corrêa. Eu falei, cara, fala a verdade, senhor. Falei, Marcos, eu parei de mexer com esse trem. Quando era menino, tomei porrada demais por causa de futebol. Ele falou, Matheus, torce pro América que é bom. E ele tinha razão. É bom demais torcer pro América. Não dá problema nenhum. Não dá problema, né? Não, ninguém. O cara pergunta assim: que time você torce? Eu falo pro América. Ele fala: vai chover hoje? Será? Não. Já na hora. Muda de assunto, vai falar de outra coisa. Porque o cara tem um respeito tão. Todo mundo tem respeito pela América. O máximo que ele fala é: eu não te vi na Kombi. É o máximo que ele fala. Não, todo mundo gosta do Mequinha, né? Sou Mequinha. Não, eu já torci várias vezes pro Mequinha. O meu vizinho de porta é americano. Então, assim, quando era final do Galo ou final de alguma coisa que o América participa, é os dois conversando. Então. Eu tenho um amigo que é atleticano e fala, Matheus, o América é tão simpático que até quanto o Atlético, às vezes eu fico... Olho pro lance e falo, pô, deixa o América fazer esse gol aí. Por favor, nunca te pedi nada. Exatamente. Excelente, excelente.
E a segunda treta é uma treta que a gente nem tem dúvidas em relação a ela, porque a gente já sabe, pelas vastas manifestações, qual é o teu espectro político, né? Você é mais de esquerda, você é mais de direita, ou como a gente fala aqui no cafezinho, você é Lula, você é Bolsonaro ou você não é nenhum nem outro? Não, eu sou de direita, não tenho dúvida nenhuma disso, apesar de quando eu era menino isso era quase palavrão, né? Até hoje às vezes é. Tanto que eu até me pego de vez em quando, dependendo de quem me pergunta, eu falo, eu sou de centro-direita, porque é para tentar dar uma... Mas não, eu sou de direita. Eu também me descobri mais conservador do que eu imaginava que eu fosse quando eu era mais novo. Eu acho que eu já fui mais liberal. Progressista eu nunca fui, mas já fui mais liberal do que eu me considero hoje. Assim, acaba que os meus valores, talvez por conta da igreja, eles foram se alinhando mais ao que a gente chama de um conservador de direita, em que pese eu não me considerar extremista. Tenho muito respeito pela opinião dos outros. Você não vai me ver perdendo compostura, nem entrando em briga com os outros por conta de posição política. Eu acho que eu guardei isso do meu lado mais liberal de costume, dizer, falar, ó, deixa cada um ter a opinião que quiser e a gente vai convivendo assim. É isso. E assim, tem que ter uma Máximo etiqueta tampo para nariz, né? discutir sobre algumas questões, né? Política, futebol e até religião, a gente tem que ter um pé mais saudável na hora de discutir. Por mais que às vezes a gente fale assim, não acredito que você tem essa visão. Infelizmente, há visões diferentes do mundo, né? Ô Arthur, me fala uma coisa, você se considera um cara... Qual que você considera que é o seu maior defeito? Meu maior defeito é, às vezes, o esquecimento. O meu maior defeito é impaciência, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, quando eu estou com um interlocutor de política, que eu acho a opinião dele absurda, assim, um negócio que não tem cabimento por causa da defesa da esquerda, do comunismo, eu me torno uma das pessoas mais bem-humoradas possíveis. Porque eu falo, o único jeito de sobreviver à minha vontade de matar a pessoa é contar que a casa é graça, faz Dar piada. umas risadas assim, né? Então eu sou até um ótimo interlocutor com gente de esquerda, porque eu falo, vamos parar de falar sério, gente, é piada. Então vamos, aí eu brinco e tal, faço graça, a pessoa fica me achando super simpático. Porque tem hora que eu acho difícil de conversar por causa da minha impaciência, mas eu sei que o defeito está em mim, não está no interlocutor. É isso. Excelente, excelente. Bom, antes da gente entrar aqui na nossa pauta, muito bem trabalhada pela produção, inclusive parabéns para a produção aí. Eu queria convidar você que tá aí assistindo, que tá aí ainda sem dar o like, sem acompanhar aí, seguindo o nosso canal, por favor, manda o seu combo YouTubístico, daqui a pouco a gente vai ler as mensagens do chat, então preparem aí as perguntas, pois a gente vai ter o momento, fechou? E bom, o tema central do nosso episódio hoje é Minas no centro do tabuleiro, gestão, ambição política e os desafios de liderar em tempos de crise nacional. E basicamente a gente começa na ideia da estrutura da pauta mesmo, com a trajetória e desafios no Executivo Mineiro. Então, uma série aí de questões, né, para o Matheus responder para a gente, principalmente, eu acho que é a pergunta que todo mundo imagina, quais foram aí os desafios que você desconhecia, porque aqueles que a gente conhece, acaba que a gente se prepara um pouco mais, né? Mas o que você desconhecia, que você chegou lá e falou, vamos dobrar esforços, que agora... A coisa tá brava. É isso. Engraçado que na hora que você começou, eu fiquei pensando aqui, o meu maior desafio do dia que eu cheguei ao governo é o meu maior desafio até hoje. É conviver com os estragos causados pela esquerda. Porque, olha se tem cabimento. Meu primeiro contato com o governo é anterior ao Zema. Eu falei que eu tomei posse antes dele, porque eu fiz a transição. Então eu comecei a trabalhar 65 dias antes do início do governo Zema, trabalhando ainda com o Pimentel e com a equipe dele. Eu passei 65 dias trabalhando no governo para fazer a transição, não consegui que me fosse apresentado um extrato bancário. Um sistema aberto de despesa, porque eles não queriam mostrar que eles não tinham dinheiro para pagar o 13º salário e que eles não tinham dinheiro para pagar os servidores no mês de dezembro. Então foram segurando as informações. Então eu recebi um Estado que devia 27 bilhões de reais, isso não é dívida com o banco igual essa que nós estamos negociando com a União, não. Isso é atrasado, é o que ele devia de folha para fornecedor dos ônibus, devia para Iveco, devia para Mercedes, devia para Honda, não tinha remédio nos hospitais porque ele devia para os fabricantes de remédio, devia para todas as santas casas, devia para todos os municípios, só para os municípios ele estava devendo 14 bilhões de reais e tinha feito um negócio que se fosse um de nós aqui estava preso. Ele tinha segurado o dinheiro do empréstimo consignado dos servidores do Estado e não tinha repassado para os bancos. Então eu tinha 250 mil servidores do Estado com o nome no Serasa
porque o governo Eu lembro de tinha passou retido o valor do pagamento do banco. Então, aí você fala, Matheus, mas o que isso tem a ver com o desafio de hoje? É porque eu continuo me surpreendendo. Eu acordo num dia como hoje, tomando na nuca uma tarifa de 50% sobre exportações pelo Trump, porque o boquirroto do presidente da República, que não consegue segurar a língua dele dentro da boca, nem a língua da esposa dele dentro da boca dela, que, aliás, nem figura pública essa mulher é, não sei por que dá tanto palpite nas coisas, ele consegue criar um caso com o presidente da República, com o presidente americano, a ponto da gente tomar 50% de tarifa. Só que o estado de Minas Gerais é grande exportador para os Estados Unidos. Só de agricultura a gente exporta 2 bilhões de dólares por ano. Isso significa que essa brincadeira vai custar 1 bilhão de dólares para os produtores rurais mineiros. 1 bilhão de dólares, gente, vamos lá, são 6 bilhões de reais. É o valor da minha parcela da dívida para o governo federal. Os agricultores vão ter que pagar. Então, assim, é um negócio inacreditável. Eu continuo, meu maior desafio continua sendo lidar com loucura feita pela esquerda quando ela passa pela administração. Vou te falar, viu? Gente que acha que dinheiro dá em penca, que existe fábrica ou impressora de dinheiro em algum lugar para pagar a conta pública, é dureza, é dureza. Vou abrir um apêndice. Eu tava meditando, acho que ontem ou hoje, sobre essa questão. Se a gente for ver, o que a esquerda fala que a direita estragou quando entrou no governo, né? Que por mais que tenha, não sei o que, qual lado seja, mas foi a direita que entrou, que foi uma oposição. Falam que estragou o governo, estragou as coisas, mas estragou o sisteminha que eles já tinham, que eles agora estão tendo que restituir, estão descendo a ladeira com mais força ainda para corromper, fazer desvios, gastos errados. E aí esse é o resultado que a gente está tendo. Nem mesmo para ter a responsabilidade de, num evento tão importante como era do BRICS, ficar calado. Como já teve a ameaça, falou assim, ó, quem ficar indo contra o dólar vai tomar. Você já viu, eu vou lá, países muito maiores que o Brasil internacional. Você já viu o presidente da França mandando recado por Twitter ou jornal pro presidente americano? A premier da Alemanha fazendo isso? Isso não existe não, gente. Existe. Que loucura um negócio desse. E você tá falando de estragar. Me cita uma coisa que em Minas Gerais funcionava melhor na era Pimentel do que hoje. Não. Uma coisa. Você vai no governo, tem uma coisa, Matheus, que... Nessa época eu trabalhei no IPSM. Lá foi Caos. era um caos, porque não tinha... Os convênios todos sendo rompidos porque estava deixando de pagar médico conveniado no interior. A HPM falou assim, ó, não tem como. O outro lá não falando, não dá pra aceitar esses caras. Aí ficava aquele trem. E não tinha o repasse do governo, já tinha o estrago de que não tava pagando os 13º, etc. Então, assim, foi só caos. Agora, tá sendo ainda mas caos. eles têm uma capacidade de recriar a bagunça, porque é isso, né? Eles sabem o estrago que descontrole de conta faz. Estão aí de novo. Gente, imagina uma pessoa ter que pagar 15% de juro numa prestação hoje, que é o menor juro que você encontra no mercado. Aí você fala, é porque está tendo muito consumo. Não, filho. O juro está alto porque o governo não para de gastar. O governo está gastando, o governo federal está gastando 300 bilhões a mais por ano do que ele arrecada. 300 bilhões. Assim, eu não sei nem como é que eles Tá conseguem. querendo arrecadar até com tarifa regulatória, gente. IOF, que é para regular. Coisa assim. Você fala assim, como é que pode? É uma falta de noção do conceito básico de como arrecadar. Mas é o desespero para tentar tirar dinheiro de tudo, né? Eu falo que essa negociação deles Exatamente. com a gente no Propag aí, para negociar a dívida de Minas, é um pouco isso. Os caras estão no desespero Todas as para arrancar brechas é dinheiro alguma onde coisa ele pra puder. tirar. Mas o engraçado é que pros amigos da Para Venezuela esquerda, pode dar 10 bilhões sem limite. de perdão. Aí não tem problema não. E aí, Perdoaram além 10, de estão perdoar, perdoando 10 ainda bilhões pode de dólares. emprestar outra linha, Mas né? é isso aí, Abre mais é umas isso aí, linhas de crédito. O Bom, cara já não paga e você pega e empresta mais dinheiro para ele. Tá de parabéns. tá certinho. Tá de parabéns. Tá tudo certo no certo com Brasil. essa cedilha, né? Tá tudo certo no Brasil. Eu falo que assim, o nosso presidente, ele fala ali, quando os BRICS começam a ter aquelas discussões sobre uma nova moeda, ele fala sobre vamos ter uma nova moeda. Ele nem sabe o que é uma moeda. Se você pedir para ele, defina por favor, de maneira técnica, o que é uma moeda no contexto, né, econômico aí. Ele não vai falar que é um níquel ali, uma moedinha de prata.
É por isso que ele acredita que se imprimir mais resolve o problema. Exatamente. E olha, se você não quer ser assim, não quer saber a definição de moeda, não quer entender o que, ou melhor, quer entender o que está acontecendo no cenário mundial, eu convido você a conhecer a revista Valete. É isso mesmo, a editora Valete tem uma série de conteúdos intelectuais, de cultura, de filosofia, de história, de política, de ciências. Tem vídeos do Sérgio Sacani explicando sobre o cenário brasileiro e o que deveria acontecer para que a pesquisa e exploração espacial fosse uma realidade no país. Você está curioso para conhecer? Então procura lá no valete.com, que não só esses, como outros conteúdos estão disponíveis para você, ó, sair do pântano, do QI menos 83. Vamos lá. O Brasil depende de você. Fechou? Então, continuando, né, a nossa pauta muito bem trabalhada pela produção. Uma pergunta que eu acho que todo mineiro tem para fazer, não só para você, mas também pro Zema, né? Como é o convívio com o Zema? E o pessoal acho que deve perguntar como é o convívio com o Matheus. Você sabe que Lança pra nós aí. eu estava na escola hoje de manhã lançando um programa que a gente está entregando notebooks para os estudantes do ensino técnico profissionalizante. Aí um aluno me falou, chegou perto de mim, pediu para tirar foto, tirou. Aí falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Falei, como é que é o Zema de verdade, cara? Eu falei aqui, igualzinho você vê nos vídeos, igualzinho você vê pelas redes. Se eu tivesse que escolher 3 características do governador que eu acho muito diferentes do normal, eu diria, ele é um sujeito simples de um jeito que me assusta. O governador, na hora que termina o almoço lá na cidade administrativa, o almoço nosso lá é um almoço, sempre tem uma salada, arroz, uma carne cozida ou passada e feijão. Ele pega, vê o que ele gostou, fala assim, aqui, se der, monta uma marmita para mim, se sobrar, que eu vou levar para casa. Aí você fala, mas não é possível, ele vai levar e ele vai comer aquela marmita que ele fez ali de noite, porque ele não tem empregado em casa, então ele vai comer aquela comida quente. E isso é com tudo dele, isso preocupa com nada. Você anda de carro com ele, a água que está dentro do carro com ele é uma garrafinha que ele em algum momento comprou e que ele vai reabastecer nela ao longo de alguns dias. E lá pelas tantas, quando ela fica muito amassada, ele arranja uma outra. Então, isso é a primeira característica. Eu sou mais ou menos assim nesse aí. E tá vendo? Ele é simples e pão duro. Ele fala que ele é pão duro mesmo com o dinheiro dele e dos outros. Então, que ele é a pessoa certa para administrar o dinheiro dos outros. Ele tem razão nisso. Segunda característica do governador. Ele não tem vaidade. Então, o governador consegue fazer uma coisa que na política é muito rara, que é delegar para os outros e ele não fica preocupado em falar, não, fui eu que fiz, fui eu que tive a ideia. Ele dá a ideia para quem teve a ideia, às vezes até dá mais crédito para os outros do que ele devia, ele deixa de puxar um pouco o crédito. Isso também faz dele um político muito diferente. Porque se tem uma coisa que todos os políticos têm em comum é vaidade. O governador não tem vaidade. Assim, eu ainda não encontrei com ele para ele falar assim, não, isso aí deixa que eu falo. Não tive essa oportunidade até hoje com ele. E a terceira coisa que eu acho que é insuspeita é ele é bem-humorado para dentro. O governador adora fazer graça com os outros. Você quer ver o governador rir, ele te vê apertado, por exemplo, com alguma coisa. Você esqueceu o nome de uma pessoa, ele perceber que você esqueceu o nome, ele fala assim, pois é, você me falou, seu Matheus, você não tem o telefone dele aí? Pega aí na sua agenda o telefone dele, só porque ele sabe que eu não vou conseguir achar na agenda, porque eu falo, governador, só um minutinho. Ele adora, ele se diverte com isso. E o pior é que ele faz aquele sorrisinho assim, você fala, viu que ele adora te deixar apertado, viu? Muito bom. Muito bom. Excelente, muito bom. Então, continuando a nossa pauta, né, a questão sobre a sua relação com a Assembleia Legislativa. Tem sido uma relação de cooperação ou de enfrentamento? Como é que tá? Eu sou funcionário da Assembleia, né? Concursado, procurador. E outro dia eu fui a Brasília numa reunião. Você falou, Matheus, fico feliz de estar com você aqui, porque eu sei que você é o articulador político do governo. Eu fiquei olhando assim, falou, você é a pessoa assim, tem essa relação positiva com os deputados, construtiva. Eu falei, gente do céu, é de mim mesmo, será que ele está falando? E eu cheguei à conclusão que era. Eu acho que eu fiz uma migração, eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu entrei na Câmara Municipal, e eu fui fazer uma entrevista logo no começo, me perguntaram assim, Matheus, você sabe que os outros vereadores não gostam muito de você não, porque você está falando de cortar cargo e tal.
Eu falei, eu não fui para campo fazer amigo, não, eu tenho muito amigo. Eu fui lá para trabalhar. E esse negócio até hoje repetem para mim, não foi fazer amigo. Bom, fui para o governo, tive muita dificuldade para conviver com a última administração da Assembleia. Fui chamado de tudo quanto é coisa que pudesse imaginar. O presidente antigo da Assembleia chegou a falar que não ia dar espaço para vereadorzinho de meio mandato ficar batendo boca com ele, que não merecia a atenção dele. Ok. Então não foi uma relação boa, mas hoje eu considero que a minha relação com a Assembleia é muito positiva. Por quê? O presidente da Assembleia é um sujeito muito equilibrado. O presidente Tadeu Martins Leite é dos caras mais amenos, tranquilos, coerentes que eu conheço. Ele vai conduzindo com habilidade as questões. Não concordo com tudo que Tadeu propõe, ele não concorda com tudo que eu proponho, mas ele nunca perdeu o respeito, passou por cima da minha fala, me tirou a possibilidade de tentar mostrar para ele que tinha um outro caminho. Admiro. 2, eu passei a entender os deputados melhor. Porque depois, com o tempo, você começa a entender a cabeça do cara. Você pode até não acreditar exatamente nas mesmas coisas que ele acredita, mas eu começo a entender. Eu, por exemplo, critiquei sempre muito o que eu chamo de varejo da política, que é atendimento, que eu falo que é trabalho de despachante. Resolveu o problema de uma licença que está atrasada, levar o prefeito para conversar com não sei quem. Eu entendi com o tempo que, por exemplo, os vários dos prefeitos esperam isso do deputado. Bom, se o deputado não se propõe a fazer, outro deputado vai fazer e vai ter o apoio daquele prefeito. Então, eu não faria se eu fosse deputado. Mas quando o deputado faz, eu falo, eu entendo o cara. Ele quer ser votado na cidade dele. O prefeito dele espera que ele acompanhe uma visita que ele vai fazer na Secretaria de Educação. Ele acompanha. Me incomoda, porque eu falo, vai perder 2 horas para poder sair da Assembleia, ir na cidade administrativa, para acompanhar o prefeito. Gente, o prefeito espera isso dele. Ele está no papel dele. Então eu acho que são essas 3 coisas. Eu amadureci, eles passaram a me conhecer, e eu tenho uma relação boa com o presidente por isso, ele me respeita, mas também eu passei a entender o deputado, mesmo quando eu não concordo. Hoje eu olho para o que o deputado faz e falo, não faria de jeito nenhum. Não concordo, mas, ok, já entendi. Facilita. Consegue entender as razões, né? E quais são as entregas que mais o orgulham, né? Quais são aquelas entregas que você fala, essa aqui, que orgulho. Eu, como professor da educação, são as que mexem mais comigo, né? Até acho que tem coisa assim. Eu tenho muito orgulho das estradas, 6.000 quilômetros reformados, dos hospitais regionais, 5 hospitais já sendo entregues, da gente ter começado a obra do metrô, da gente vai começar agora, esse ano ainda, a obra do Rodoanel. Mas quando eu olho para as questões de escola, me envolvem mais. Tem um programa especificamente. O governador, quando começou o governo, ele falou para mim assim, falou, Matheus, eu preciso de uma solução para aumentar o número de alunos com curso técnico em Minas Gerais. Porque a gente tem um dado interessante. Minas Gerais, desde o começo do governo Zema, vem crescendo em geração de emprego. Nós já temos hoje o menor índice de desemprego da história de Minas Gerais, desde que existe índice de desemprego, 4,5%. Nunca foi tão baixo. Essa conquista o Zema conseguiu. Só que o governador reclama que a renda média do mineiro não é tão alta, porque a nossa mão de obra não é qualificada. Então ele falou, eu quero ensino técnico. Vamos pensar em como faria. E ele... A primeira proposta vamos construir umas escolas técnicas, fazer concurso, construir laboratório. Eu falei, gente, não vou levar isso para o governador, não. Até as escolas ficarem prontas, até contratar esses professores, o governo já acabou, os cursos que precisam já mudaram, não vai atender ninguém. E a gente pôs de pé um desenho, que esse é meu do lado da Secretaria de Educação, que é o Trilhas de Futuro. O que é o Trilhas de Futuro? Trilhas de Futuro tem hoje mais de 80.000 vagas por ano, em que o aluno escolhe o curso que ele vai fazer. Não é o Estado que escolhe, ele escolhe. Eu ofereço mais de 90 cursos diferentes. Ele escolhe a instituição em que ele vai estudar. Eu tenho mais de 300 instituições credenciadas no Estado, em mais de 150 cidades. Ele escolhe o turno que ele vai estudar. Eu dou para ele a bolsa integral, auxílio transporte e auxílio alimentação. E aí a chance dele ser feliz com o curso que ele escolheu, no lugar que ele escolheu, e eu só ofereço curso que tem demanda de mercado, é muito maior. Eu já tenho mais de 100.000 alunos formados nesses cursos. Isso, gente, isso é uma capacidade de transformação na vida do sujeito. Eu ouvi um rapaz me contando outro dia em Patos de Minas, que ele, depois que ele entrou no curso, o irmão dele entrou
E os 2 sobrinhos, filhos da irmã mais velha, também entraram. Ou seja, não mudou só a vida dele, mudou a vida dos outros. E aí, eu conversando com um colega desse cara lá em Patos de Minas, ele me contando que antes dele fazer o Trilhas, ele era repositor de estoque e ganhava um salário mínimo por mês. Fez o Trilhas, antes de terminar, foi contratado por uma empresa de montagem eletromecânica, ele fez curso de técnico em eletromecânica, estava ganhando 4.800 quando eu o conheci, e aí eu pensei, e ele já estava contratado para ganhar 6.500 daí a 6 meses, porque ele assumiu uma chefia. Eu perguntei para ele, falei, e aí, Igor, o que você tem para me dizer? Mudou sua vida? Ele falou, Matheus, eu ganho mais do que o meu pai e a minha mãe somados depois de 25 anos de carteira assinada. E eu tenho um filho, o menino tinha 22 anos de idade, tinha um filho de 5, ó, também é loucura, né? Falei, eu tenho um filho que a vida inteira morou na casa dos avós, pais da mãe dele, porque eu nunca tive dinheiro para montar uma casa. Eu vou casar mês que vem. E meu filho vai morar comigo, depois de 5 anos morando sem o pai, dentro de casa. Pô, aí você olha para ele e fala, pô, isso está acontecendo de algum jeito na vida, já aconteceu na vida de mais de 100 mil pessoas que formaram. E tem mais 80 mil todo ano entrando. Então, esse programa eu tenho orgulho demais. Eu acho que a capacidade de transformação dele, daqui a 10 anos vai ter gente com a vida completamente transformada, transformando a vida de menino que vai estar nascendo daqui a 10 anos. Qualificação ali da mão de obra é, né, um dos maiores projetos que você pode ter. Trabalho, né? Assim, Trabalhar a dignidade do homem. Até, como se diz, a partir, né, dessa sua, da sua exposição aqui, eu fiquei com uma reflexão que, assim, você trouxe, né, que você teve um projeto que você não quis apresentar para o governador, porque você sabia que talvez durante a execução nem iria existir o governo como ele é hoje. Mas aí eu fiquei pensando, se no Brasil a gente tivesse um sentido em todos os agentes públicos, em todos os mandatários, os eleitos, um sentido de continuidade. Se você tivesse a garantia que a próxima pessoa que viesse para suceder o governo que está, ele iria dar continuidade para esse projeto, porque ele é um projeto bom. Você iria protocolar? Você iria dar início nesse projeto do mesmo jeito? Porque eu acho que muita coisa no Brasil não é implementada por conta disso. Porque a pessoa pensa, pô, não vou fazer isso aqui agora, porque eu sei que vai ser interrompido e é melhor José, eu faço essa conta todo dia e não faço coisa que os outros possam destruir. Sabe por quê? É jogar dinheiro fora das pessoas. Ontem eu estava conversando com o pessoal do Banco Mundial e eles estavam me falando por que a gente não tem aqui em Minas um tipo de contrato de manutenção de estrada que chama CREMA. O CREMA é um contrato que você paga muito mais caro, mas que o contratado ele assume que todas as estradas vão ser mantidas dentro de um padrão mínimo de qualidade, todas as estradas estão dentro do bloco. Eu falei, sabe por quê? Porque você paga muito caro na entrada, o próximo governo chega e interrompe o contrato, eu já gastei o dinheirão e não vai ter o benefício. Aí eu falei para ele, olha, aí falei pro cara do Banco Mundial, falei, mas se você conseguir estruturar pra gente um modelo de crema que eu faça por PPP que dure 30 anos, aí eu assino. Porque aí o próximo vai ficar obrigado a cumprir o jeito que não se dá. Agora, uma coisa que ele possa interromper, eu não faço não. E falo, todo dia que alguém me faz uma proposta, falei, só me traga o que a gente consiga entregar dentro desse mandato. Se eu não consigo entregar dentro desse mandato, eu não vou jogar dinheiro fora. Eu prefiro guardar o dinheiro, deixa o próximo decidir o que ele vai fazer então. Porque, olha, a falta de responsabilidade histórica aqui na troca de governo, falando em Minas só não, isso é um problema brasileiro. O desprezo das pessoas pelo investimento já feito, né? Obra parada, o governador fala muito isso. Nós recebemos um estado que era um cemitério de obra parada. Aí a gente fica terminando as obras, nós terminamos 180 UBS. Aí outro dia um prefeito falou para mim, vocês são muito bobo, vocês deviam ter feito 180 UBS de vocês, porque essa UBS aí, eles vão lembrar que quem deu o dinheiro foi o Pimentel, foi a Anastasia lá. Eu falei, amigo, não pode ser assim, ué. O dinheiro tá parado lá, já gastou. Eu tenho que acabar esse trem. É a mesma coisa dos hospitais regionais, é terminar a obra que os outros começaram. Eu não vejo problema nenhum nisso, eu até falo isso. Eu não quero que ninguém fique lembrando de mim depois que o governo acabou, não. Eu quero que a pessoa tente fruir um pouco do governo enquanto ele está acontecendo. Depois pode até me esquecer que essa é nome de praça nem de rua, não? É isso. Essa é a pior das culturas, né? Querer perpetuar-se pela obra. Assim, gente, como você falou, né? Você vai entregar uma coisa que que teve a idealização, então ele que vai ter o título. Gente, o importante é entregar pro povo o que tem que ser entregue. Não é fazer castelinho, demolir, ou então deixar até ser demolido pelo tempo. É aquele negócio de passa a pintura e tira a foto, né?
Não, gente, vamos tentar fazer coisa que Fazer inauguração de Pinta de outra PVC cor. de 30 centímetros? Pinta de outra cor e inaugura de novo. Loucura, né? Bom, vamos lá então para nossa segunda, ou melhor, o segundo assunto da pauta, o futuro. Candidatura ao governo de Minas. O senhor é pré-candidato ao governo do estado? Pô, eu sou, né? O governador fala todo dia. Sabe que o governador me colocou nessa fria de antecipar tanto essa discussão, que o pessoal fala, não antecipa, é ruim. É porque toda vez que alguém pergunta para o governador, em qualquer programa, assim, governador, o senhor é candidato à presidência da República? Ele fala, o Matheus é candidato a governador no estado de Minas, eu tenho que garantir que o trabalho continue sendo realizado. Eu falo, danadinho, né? Eu entendo a resposta dele. No fundo, ele está dizendo que mais importante do que ficar discutindo o que está fora da mão dele, é ele garantir que o que está na mão dele não seja julgado fora. Então, eu fico muito honrado dele entender que eu tenho a condição de seguir com esse trabalho. É um trabalho que ele já me delegou parcialmente desde 2020. Hoje, a maior parte da estrutura técnica do governo roda na minha mão. Quase a integralidade passa por mim antes de chegar nele. E eu considero que eu estou pronto. Agora, a vantagem de quem está no cargo, como eu estou, é que a única coisa que eu preciso fazer é continuar trabalhando. Né? A partir de... O pessoal até pergunta, Matheus, você vai ser governador? Eu falei, isso com certeza, porque o governador sai do cargo em março, então ser governador eu garanto. A menos que eu morra antes, eu serei governador em março do ano que vem. Ali, garantido. Agora, a pergunta é, mas você será governador depois? Eu falei, isso depende do voto. E para quem está no cargo, o voto decorre de ter trabalhado ou não ter trabalhado. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é continuar acordando todo dia às 6, indo dormir depois da meia-noite, trabalhando para ver se a gente chega do outro lado. Por isso é que eu acho que o Mateusão do futuro, eu só estou querendo ver se eu descanso um pouco lá na frente, que eu estou meio cansado. Nossa, horas poucas. Mas é isso aí. Maravilha. Dorme depois de morrer, não tem problema não. É isso, né? Isso aí, o meu comandante de pelotão sempre falava isso. Depois que você morrer, você pode descansar. Agora vai correr. Qual você acha que vai ser o diferencial aí na possível continuidade do governo Zema em relação, né, à sua atuação? O que você acha que vai ser? Eu acho que o governo que virá depois do governo Zema, sendo um governo de manutenção do trabalho, ele é um governo de muito mais entregas. Porque Zema teve de passar 4 anos arrumando a casa, pagando dívida dos outros, reestruturando. E mesmo nesse segundo mandato, você vê que a gente perde uma energia enorme falando em renegociação de dívida. O próximo governo começa, com um estoque enorme de obras começadas. Tem inauguração de metrô, tem inauguração de rodoanel, tem inauguração de mais um dos hospitais regionais. Então, só de entrega de obras que o governador está deixando começadas, nós temos dezenas. Além disso, a gente tem também uma saúde melhor da economia do Estado. Eu tenho certeza que o próximo governo, não sendo um governo irresponsável, é um governo que vai conseguir entregar muito mais coisa. Talvez só não deva se esquecer que o mérito é do Zema, porque ele vai ser um governo assim, porque o trabalho duro foi feito antes. Né? Pílula amarga, né? Já tinha sido engolido. E como você pretende lidar com um eleitorado que sente falta de uma postura mais incisiva do governo frente às pautas federais? Essa produção jogou ao fim. Você sabe mas aí vou te falar uma coisa. Eu tento ser menos incisivo, na verdade. Eu sou muito duro. Talvez o trabalho que eu tenha de continuar fazendo é de ser menos duro, porque, primeiro, eu não tenho paciência para burrice, e o governo federal erra por falta de inteligência todos os dias. Segundo, eu não tolero corrupção. Não tolero. Hoje, eu só sofri uma tentativa de suborno, sei lá, oferta de vantagens na vida até hoje. E até ouvi hoje uma pessoa falou assim, tem um deputado aí dizendo que vai falar de você na tribuna. Eu falei, gente, eu queria tanto que ele falasse, porque como ele é o autor da única tentativa de suborno que foi feita comigo até hoje na minha vida, tudo que eu queria é que ele fosse lá usar o microfone da Câmara Federal para falar meu nome, porque ele dava um motivo para eu falar, eu não tenho tolerância. Aí o pessoal fala, Matheus, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai jogar o mundo abaixo. Eu falei, gente, eu não tolero esse tipo de coisa. Então, eu acho até que eu tenho que me controlar, porque a minha tendência nos embates com o governo federal é de perder a paciência muito rapidamente. Aí o que eu faço uma piada.
Fala, esse Lula, hein, gente, é um fanfarrão. Falo isso para não... Pra se conter, né? É a minha forma, internamente, a descarga, eu sei o que eu né? tô dizendo. A entendeu? abnegação da É situação. o autocontrole ali, né? O gatilho de Os autocontrole. meus trabalham comigo falam que quando eu faço uma piada com a pessoa, eles sabem que eu quero matá-la. Então, Já é o sinal. Mas assim, eu espero que a tendência das políticas nos próximos anos seja de tolerância zero mesmo, de corrupção, porque a gente já tá cansado disso. não dá para normalizar esse tipo de coisa. É isso que nós estamos vendo O pior é lá. que já normalizou e a gente tem que cortar. Infelizmente. Esse deputado que está aí sendo acusado de vender show, vender não sei o que no Nordeste, vocês estão acompanhando aí. Sim. Esse negócio acontece no Brasil inteiro, gente. Não é exclusividade Assim, dele. existe deputado que cobra comissão para mandar emenda para hospital. Agora, aí você fala, Matheus, e o 2%. hospital paga? Tem hospital que paga. E não é porque o hospital é picareta, não. É, pra É no conseguir desespero, funcionar, né? no desespero de conseguir o dinheiro, o hospital paga. Agora, como é que nós chegamos nesse ponto que um hospital filantrópico, a Santa Casa, aceita pagar beiradinha de dinheiro, rachadinha, pra gente que tá ganhando dinheiro em cima da morte dos outros? Que país é esse que tá normalizando esse tipo de coisa, gente? Então, assim, aí você fala, Matheus, você no executivo não pode falar disso. Eu fui na Câmara Municipal essa semana e falei, tô até com saudade desse trem aqui, que aqui eu podia brigar com todo mundo. Podia Agora falar posso brigar, mais. posso brigar com ninguém? Nem ficar medindo. Pô, Tem que ser um pouco diplomata, né? mais diplomático, Deixa, mais e aí eu entendo, eu tenho que deixar essa pessoa- efervescência à lá frente pro- briga. Então, assim, eu tenho os meus deputados de confiança, então eu falei, meu filho, vai lá e E sapeca. bate, entendeu? Mas eu não posso fazer isso, obviamente, porque senão eu desestruturo a lógica do Estado. né? Claro, claro. Mas de toda forma, você trouxe essa questão da corrupção. Eu fiz um artigo científico em 2015, quando eu estava na faculdade, que foi os efeitos da lei anticorrupção no ambiente empresarial e no momento onde estava ali tudo explodindo, crise, aquele monte de escândalo. E dentro desse artigo eu fiquei encarregado não é o resumo, é a introdução, né? Que é basicamente tudo, né? Você tem que rever tudo que todo mundo fez, filtrar. Então, basicamente, eu fiz uma parte onde eu tive o privilégio de ver, por exemplo, o contexto histórico da corrupção no Brasil. Quando lá atrás, quando o Dom João chegou, ele já recebeu um presentinho para poder se sentir muito à vontade. E desde lá de trás isso já foi incutido na nossa cultura de uma forma tão negativa. Então, Compra de título, prejudicial. compra de perdão, tudo se tudo, de negociou tudo. nessa chegada da corte e aqui. eu, como, né, um hoje sargento aposentado, mas até a época da reforma, cabo da PM, que assim, cortou um dobrado para sustentar a gente, porque foi honesto. Hoje, infelizmente, a gente vê bandidos travestidos de polícia usando a farda para desonrar a instituição, milionários porque usam de uma abertura que tem para poder se beneficiar. Então, assim, a corrupção é algo que, igual você falou, é inaceitável, é intolerável e essa tolerância ela tem que ser 000, né? Se não for, a gente corre o risco de um decaimento de padrão moral que a gente no futuro não vai conseguir controlar. Isso acontece com outras coisas, gente. A normalização do absurdo, ela nos leva à falta de reflexão sobre a realidade. E vai indo, eu não quero viver nesse mundo mais. Então, assim, eu falo assim, olha, esse mundo em que tudo pode, em que não há limite para absolutamente nada, é um mundo em que eu não quero, não. Obrigado, assim. Pois é. Muitos professores já avisavam lá de trás, liberdade não é libertinagem. E nossa sociedade hoje em dia tá amando libertinagem a um nível assim estarrecedor, tanto na questão formal, tanto na social, de como tratamos as coisas mais banais da vida, triviais, mas o que eu mais me assusto é essa questão inicial que você tinha falado da corrupção, que é uma conduta que vem lá de cima e reflete de uma forma tão grande em todos os sistemas do Brasil, que não é só pela rede, né? Pela rede não, pelo seriado que teve aí do mecanismo. É uma coisa que tá realmente incrustada em nós, que é aquele sempre o pegar beiradinha, pegar uma taxinha, em tudo. Você sabe que esse desbalanço moral que vem sendo normalizado no Brasil, ele dá para perceber ele em coisas muito evidentes. Se é aceito que mulher de ministro ganhe milhões de reais de honorários de casos que são julgados pelo próprio marido, é ok?
É porque eu não consigo entender em qual padrão. E a gente concluiu no Brasil que ok, tá ok, não tem problema. Então, assim, e a gente tem que ser duro mesmo. Assim, eu não sei, só porque você falou de bandido travestido, de polícia, não sei se vocês acompanharam hoje uma operação triste com 5 prisões de policiais envolvidos em tráfico de droga. Quem prendeu? A polícia. Quem vai expulsar esses vagabundos da corporação? A polícia. A gente só higieniza a sociedade quando a sociedade se preocupa com o que ela está fazendo. A gente limpa a casa por dentro. Você não tem como limpar uma casa estando lá de fora dela, não. Então, você quer arrumar sua família? Você arrume a sua família. De fora não vem solução sua família, não. Não adianta você vir falar com seu pastor, com seu chefe. Vai você lá arrumar sua família. Você quer arrumar seu bairro? É você fazer sua parte. Você quer arrumar a polícia? É a polícia fazer a parte dela, como aqui em Minas, aliás, faz de forma excepcional. Eu falo, tem vagabundo? Tem vagabundo. Acha, localiza e extirpa. Tá fácil. Expulsa, prende e resolve. É assim que a gente resolve a sociedade. Na política não é diferente. Por isso que toda vez que alguém fala, tá cheio de vagabundo na política, eu falo, venha para dentro. A única forma de resolver é participar, meu filho. Enquanto você tá de fora reclamando, não dá para varrer a casa. Isso é real. E o trabalho tem cada dia sendo feito pra gente buscar isso aí. E eu acho que todo cidadão deveria estar trabalhando de uma forma mais na massa, né? apta, né? De colocar mais coisa ativa, né? A gente é até egoísta, né? Eu falo, você pode ser egoísta, não liga pra gente egoísta, não. Faz só porque vai ser bom pra você. Mas vai ser bom pra você, eu tô te porque falando. é o mudar a si mesmo, né? É claro. Exato, é o desenvolvimento. Bom, então, caminhando aqui para os nossos momentos derradeiros, né? Infelizmente não podemos estender muito, pois a agenda do vice é extremamente atarefada. Eu queria aqui abrir para o Arthurito, para as nossas considerações finais aí, para você poder lançar a sua braba. Pode ficar à vontade, meu cara. Boa noite, eu agradeço muito pela vinda aí do senhor. E assim, a gente teve uma conversa, claro que faltou um pouquinho aí da pauta, mas como é a correria da vida, a gente também tem que ter os limites, né? Pelo menos já fica a minha desculpa e promessa de que numa outra eu volto pra Episódio dois, a gente vai ter outros né? episódios. Como eu já falo com todos, eu falo assim, ó, o convite tá aberto, quando puder, venha, a gente organiza, porque de qualquer forma a conversa foi maravilhosa, a gente debateu de coisas assim, excepcionais, e... Dá de conhecer mais a fundo a história, assim, né? Eu tenho minhas críticas ao governo, mas aqui nessa conversa eu percebi que assim, há muita seriedade no trabalho. E assim, é uma coisa boa da gente perceber, porque por mais que a gente às vezes não é o partidário daquele governo, algo do tipo, a gente visualizando, às vezes até um prefeito, algum executivo de outras áreas, você fala assim, ó, é diferente da visão que às vezes as pessoas passam pra gente. E eu agradeço muito você. Alinhamento, né? Porque assim, por exemplo, como você falou da questão de luta, você fala assim, velho, quando o cara vem errado pra perto de mim, já vem perdendo. E isso é o que eu valorizo num político, é falar, velho, por mais que você tá numa parte da sociedade que já é duvidosa, ser o paladino verdadeiro, porque tem os paladinos que falam, mas no final não é paladino, é perjurador. Mas no final, o fazer o certo é uma coisa de princípio, é um pilar, você não pode abandonar. Por mais que você fale, não posso brigar, mas eu vou manter minha posição. E eu agradeço muito. Matheus, temos aí mais um episódio maravilhoso. Boa noite, pessoal que esteve aí em casa. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para os comentários, mas eu agradeço a todos, viu? Com certeza, com certeza. Bom, queria abrir aqui, lógico, né, para o Matheus poder lançar aí as considerações finais nos momentos derradeiros. Pode ficar à vontade aí. Primeiro, José e Arthur, dizer para vocês que eu fiquei feliz dessa conversa, mas que eu não ligo de tomar porrada de gente que discorda de mim não, viu, Arthur? Da próxima você guarda umas perguntas aí bem duras aí, porque eu ainda não saí de uma discussão sem aprender alguma coisa. Não aconteceu comigo ainda. Pode ser que chegue um momento que eu falo, quer saber? Até com gente com quem eu não consigo concordar com nada, eu saio e falo, alguma coisa eu tiro daquilo ali. E mais, eu não tenho a presunção de achar que eu e o governador acertamos sempre. A gente erra muito. Somos humanos. Mas a gente percebe rápido, corrige o erro. E eu sei que a gente não chega onde as pessoas esperam, porque infelizmente falta recurso. E eu estou falando de dinheiro mesmo.
Às vezes eu olho e falo, pô, eu sei o que a pessoa está esperando. Conto um caso e fecho com ele. Eu hoje fui visitar a escola que eu falei mais cedo, e toda vez que eu vou à escola, eu vou à cantina. Porque cantina, gente, é o lugar mais querido da escola. As nossas cantineiras são umas figuras excepcionais. Estão com um programa super bacana, Mestres da Merenda, que é tipo um Masterchef das cantineiras. 1.500 inscritas, vão ter prova aqui em Belo Horizonte. E eu cheguei perto da cantina para falar sobre o Mestre da Merenda. Estava microfonado. E aí cheguei e falei, quem aqui? Alguém aqui se inscreveu? Uma cantineira se apresentou e tal. Na hora que a gente estava conversando, ela virou para mim e falou assim, uma outra virou e falou assim, governador, fico feliz do senhor valorizar o trabalho da gente, mas o senhor sabe que a gente recebe um salário mínimo, né? Eu falei, eu sei. Falou, o senhor sabe que eu gasto R$300 de ônibus para vir para cá e eu só recebo 100 de vale. O senhor sabia disso? Eu falei, não, isso eu não sabia. Ela falou, eu preciso que você valorize mais a gente. E na hora que ela fala isso, a minha equipe às vezes fica preocupada em tentar me tirar. Eu falei, não, aqui, deixa eu conversar com ela. E eu falei para ela, olha, o que eu tenho para te dizer? Que eu lamento muito não conseguir fazer mais agora. Vocês são 30 mil cantineiras no estado. Esses R$200 que eu acho que você tem todo o direito de pedir, eles representam um impacto, eles representam um impacto de 30 mil vezes R$200, vezes 12 meses no ano, que é um dinheiro que hoje eu não tenho, mas eu estou indo embora agora com a tarefa. Eu tenho que resolver o problema do transporte de vocês, porque não é justo vocês ficarem com menos que o salário mínimo para viver. E vou dizer mais, eu sei que o salário mínimo também não é justo porque vocês fazem. E vamos tentar brigar uma briga de cada vez. A gente conseguiu manter o processo IPSENG, aí ela falou, não, eu quero agradecer algumas coisas que a gente teve de melhor e tal. E ela veio agradecendo. E aí eu saio de lá, não é magoado com a crítica, é com a certeza de que tem coisa para fazer ainda. Tô pronto, tem coisa para fazer ainda. É por isso que precisa da gente também, tem serviço para fazer. Então, obrigado, viu, Arthur? Na próxima você vem com a cartucheira cheia aí, tá? Aquela questão, a gente normalmente quando tem um convite feito para a pessoa vir à nossa casa, a gente normalmente não é ríspido, ofensivo, por mais que a gente tenha as oposições. A gente faz o risca-faca na próxima. Porque assim... Ele tá treinado, porque a gente traz uns esquerdistas aqui, que aí eles respira fundo, controla e né? E assim, normalmente há aquela questão, as pessoas acham que a gente tem que ser reativo, agressivo com as pessoas. Só que assim, tem situações e situações. Eu não estou numa tribuna. Se eu fosse um vereador, eu estaria aqui provavelmente debatendo com você. Talvez eu poderia ser oposição ou aliado, algo do tipo. Depende. Mas o importante é que eu estou em casa, junto com pessoas que são convidadas, e como um anfitrião, eu tenho que ter respeito. Independente de se a gente possa ter alguma pedrada para lançar, mas porque até muito. Na hora de lançar uma pergunta mais pesada, a gente tem que ter um estudo por trás. E eu, por mais que eu já acompanhei algumas questões que você já trabalhou, como a questão do pedágio lá para o aeroporto, essas questões, eu não estou tão bem estudado para virar para você e falar assim, vou jogar uma pedrada aqui. Porque as pessoas até no comentário acham desgostoso a gente não cobrar político, mas qual é o problema? A gente destrata o senhor hoje, a gente não vai ter a ponte, às vezes, com pessoas que vão estar aí no meio da política mais acima, que é governantes em outras áreas. Porque, por exemplo, você vem aqui, foi tudo bom, mas no final os caras avacalhou a situação, deixou a situação muito ruim, sendo muito ofensivo. Chega lá, outros governantes nem querem chegar até aqui. E o podcast não é para briga, o podcast é para expor. Se você quer brigar, faz a pergunta numa oportunidade mais cedo pra gente fazer a pergunta quanto antes. Não briga, ao final. Briga. Brincadeira. Assim, é isso, né? Utilizando, lógico, né, o momento aqui para as considerações finais, eu queria agradecer demais, principalmente o meu wingman, sempre aqui como um bom canga, dando suporte, e conto com você para mais 105 episódios, meu amigo, e mais, né? Queria agradecer demais a presença do Matheus, do professor Matheus Obrigado, Simões. José, obrigado. Fiquei muito feliz, né, com a ponte feita, agradecendo toda a equipe que viabilizou Meu povo é bom, essa viu? participação. Eles são bons. O pessoal é top mesmo, eficiente de um tanto, assim, e foi legal pela experiência de receber uma altíssima autoridade, saber como são, né, todos os trâmites, foi assim...
enriquecedor e para além de discordâncias que existem, né? Igual você falou, você é lá da Câmara, então você sabe exatamente como é a questão da divergência, do debate. Para além do debate, da divergência, o café ele tem vamos dizer assim, a finalidade precípua de conhecer a pessoa, conhecer o convidado. Recebemos aqui o ilustríssimo, o comandante general Marçal, que contou uma história que, assim, a sua me remeteu muito à dele no sentido de sabermos como uma grande autoridade, uma autoridade, né, altíssima, assim, que chegou onde chegou e o que aconteceu antes. Ele contou na época de caminhadas longas para chegar na escola. Você contou, né, o drama que você viveu, uma situação assim que faz qualquer um assim estremecer e arrepiar. E você assim se transformou, né? Como uma metamorfose, esse fato fez com que você se transformasse nessa pessoa que eu, assim, posso dizer, gostei demais de conhecer. Foi um privilégio. Eu já sabia que ia ser, porque eu acompanhei, fiz uma pesquisa, né? Aquela pesquisa. Falei, pô, vai ser um episódio, assim, gabaritado. Agradeço demais. Agradecendo a Patrícia, o PH, né? É TH, né? TH. O TH. Enfim, principalmente o Gabriel Magalhães, que fez a ponte inicial, o primeiro participante do nosso podcast. Eu queria aqui deixar aqueles recados de sempre. Para você que tá pensando em evoluir, então, ó, Valete Plus, conteúdo de qualidade, cultura, vai estudar, deixa de ser burro, meu filho. E para vocês que acompanharam o café até aí, bom, vocês que estiveram no chat, peço desculpa porque não conseguimos ler, foi um papo um pouco mais rápido e dinâmico, mas mandem pra gente aí no DM perguntas, pois no episódio número 2, ou na segunda participação do Matheus, prometemos que vamos ler, hein? Queria enaltecer... A gente faz um pinga-fogo, como É isso eu às aí, vezes já faço. começa, né, da própria. Ué, fazer um... Como é que é o nome lá do pinga-fogo? Tem uma tradução, é flame, não, é host, né? Host, é o churrasco. É o churrasco, é o roast, né? roast. Coloca a pessoa em um monte de pergunta, é difícil. Bom, planos pro futuro, né? Quem sabe? Bora Queria lá. agradecer ao D2. Você que acompanhou esse podcast, gostou da tecnologia do D2? Pois é, chama ele lá no @D2 Produtor Audiovisual, pois toda essa tecnologia pode estar ao seu dispor. Fechou, D2? Estamos juntos. Você que ainda não seguiu o Arbitragem é Coisa Séria, é isso mesmo, gosta de futebol? Então o seu lugar é lá, corre lá, Arbitragem é Coisa Séria e garanta lá a sua inscrição também, fechou? Bom, o meu recado derradeiro, você que está aí pensando que talvez ainda tenha uma última linha de combate para te resgatar, esse recado é para você. Você que está pensando aí que talvez a cavalaria vai aparecer para te resgatar, esse recado é pra você. Eu te convido a pensar 2 vezes, meu amigo, minha amiga. Pense 2 vezes, pois talvez você seja a última linha de combate. Talvez não, você é a última cavalaria pra vir, pra resgatar a si mesmo. Então olha só, vive bastante, coloca o copo pra cima, alegria, dê eu fui.